para vocês. Meu caro estudante, aí fica a dúvida. Já se inscreveu no nosso canal? Siga, curta e habilite para receber todas as notificações da Fato Livre e, principalmente, está aí de acordo e preparado para os melhores exames vestibulares e principalmente para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Na aula de hoje, na aula 18, iremos abordar a relação do Japão e da China. Hoje, mais precisamente, neste momento, nessa aula, iremos abordar as características da China. Aí você deve estar pensando, pô, professor, tranquilo, maravilha, falar sobre o país mais populoso do planeta, falar sobre o país que apresenta uma multiculturalidade, isso sem falar em todo o contexto da atualidade que leva em consideração todo o processo de guerra comercial que a China vem passando com os Estados Unidos. Nós sabemos que a China se enquadra como a segunda maior potência mundial, sendo ela uma grande ameaça para o território americano, levando em consideração todo o processo de desenvolvimento e um país que, principalmente durante o século XX, passou por todo o processo de renovação na sua estrutura econômica e na sua estrutura política. E hoje se desencadeia como um país que saiu da linha da miséria para se tornar, quem sabe futuramente, a maior potência, o país que apresente o maior PIB do planeta. Isso sem falar no seu contexto demográfico. A China é o país que apresenta a maior população do planeta, com cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Muita gente, né? Mas, enfim, é uma característica relacionada a esse território que nós podemos descrever em todo o seu lema de desenvolvimento. Para começar, vamos estruturar um pouquinho da questão física e questão econômica relacionado ao território chinês. A China é um dos territórios de maior extensão do planeta. Mais populoso, já coloquei na introdução dessa aula, e de maior extensão, ficando atrás da Rússia, que também é um país em grande proporção no território do continente asiático, e atrás do Canadá, um país americano. A China tem várias contradições no seu potencial territorial. Na faixa leste, à direita do seu vídeo, você pode observar todo o contexto destacado na cor verde, as áreas planas localizadas na base litorânea dentro do território chinês. São nessas áreas que se localiza as chamadas ZES, Zonas Econômicas Especiais, cidades que principalmente ao final da década de 70 do século 20 e início da década de 80, receberam uma larga infraestrutura, logísticas voltadas ao meio de transporte, ao meio de comunicação e principalmente à qualificação de mão de obra. E aí você pode se perguntar, mas professor, por que de tanto investimento na faixa litorânea para a criação de zonas especiais? Justamente com a estratégia de atrair empresas, as tão conhecidas multinacionais, empresas que geralmente mantêm suas matrizes em países desenvolvidos e filiais espalhadas pelo mundo todo. O objetivo era simplesmente possibilitar melhorias nas condições locais e desenvolvimento infraestrutural e principalmente a geração de emprego, a partir da seguinte estratégia: atraindo empresas de acordo com incentivos fiscais, doação de terrenos, o que nós conhecemos aqui dentro do território brasileiro como guerra fiscal, como todo um processo de benefício. A China é o país mais populoso do planeta, então eu nem preciso falar sobre mercado consumidor. Imagine você, caro estudante, ter uma indústria ou uma determinada empresa de um ramo de bem de consumo instalada dentro do território chinês e vender somente um produto para cada habitante. Meu filho, você vai comercializar mais de 1 bilhão de itens só no território chinês. Então, ao falar de mercado consumidor, nós estamos falando do maior mercado consumidor do planeta. A mão de obra, a China passou por um intenso processo na qualificação dessa mão de obra. E levando em consideração um país extremamente populoso, nós falamos também de uma mão de obra barata, que é atrativa às grandes conglomerações internacionais, ou seja, às grandes multinacionais.
Na faixa leste e até mesmo na transição com a base central e oeste, há uma excedente plantação, principalmente da cultura do arroz, que faz parte aí de grande parte da matéria-prima e de todo o processo produtivo alimentício do continente asiático. Na faixa oeste, nós podemos perceber que o índice populacional é menor comparada com a faixa leste. E fatores físicos, principalmente com relevos de elevadas altitudes, formações desérticas e até mesmo a presença da Cordilheira do Himalaia, justificam todos esses fatos. Territórios com solos inférteis e pouco produtíveis e, consequentemente, baixos índices pluviométricos de chuva reduzem a concentração populacional nessa faixa leste, onde inclusive concentra uma grande parte da população muçulmana localizada dentro do território chinês e até mesmo a região do Tibete, que luta pela sua emancipação política e social por apresentar toda uma hegemonia, toda uma base ideológica teocrática voltada aí ao budismo. No mapa, à esquerda, vocês podem observar justamente toda a concentração do contexto econômico aqui do território chinês, destacada em pontinhos amarelos, às vezes, como eu disse para vocês. Vocês podem observar que são cidades litorâneas, estrategicamente litorâneas, para recepção de matéria-prima, transformação de toda essa produtividade e até mesmo a exportação para outros territórios. Na faixa localizada e destacada na cor verde, você pode observar todo um potencial voltado à produção agrícola. E na faixa de coloração rosa, o grande desenvolvimento industrial que a China vem possibilitando nos últimos dias dentro do seu território, principalmente com o aprimoramento de universidades, centros de pesquisas e outras bases que favoreçam todo o crescimento educacional e tecnológico deste país. Ou seja, o caminho é justamente cada vez crescer e se desenvolver. Agora, entrando em um cenário social dentro do território chinês, é importante observar a política dentro do seu território. Final da década de 40, início da década de 50, liderado por Mao Tse-tung, a China passou por uma revolução, conhecida aí como Revolução Cultural Chinesa ou propriamente Revolução Comunista dentro do seu território, na qual foi adotada toda uma política visando uma concentração de poder no governo central e âmbito até mesmo voltado a toda uma concentração de distribuição de povos. Com a morte de Mao Tse-tung na década de 70, no final da década de 70, Deng Xiaoping assumiu o comando da China e estabeleceu uma política conhecida no mundo todo como socialismo de mercado, na qual, segundo Deng Xiaoping, o objetivo era justamente o quê? Aprimorar, pegar, obter o que o capitalismo proporcionava de melhor à população, principalmente envolvendo os investimentos e a arrecadação em massa, mas mantendo toda uma política socialista, principalmente em um partido central e detendo todas as questões do Estado voltadas às ações de educação, saúde e até mesmo controle de filhos, que foi uma polêmica mundial, conhecida aí como a política do filho único na China. Inclusive, em um dos determinados aplicativos voltados a filmes e séries de grande sucesso aqui no Brasil, você pode encontrar o filme Onde Está a Segunda, que retrata justamente toda essa base de países que no futuro possam adotar essa política estabelecida pela China, do filho único. Ah, professor, mas a China já modificou essa política? Sim. Em 2015, a China reformulou essa pesquisa e uma das explicações, está aqui abaixo, a pirâmide etária do território, que vinha passando por uma inversão e caso o governo chinês não tomasse uma posição, toda essa questão poderia ser ainda mais dificultada. O que acontece? Ao identificar que a sua população já estava chegando a 1 bilhão de habitantes, o governo chinês resolveu criar uma política de contenção do número de filhos por casais, consideradas por muito como uma política ditatorial severa,
mas seguindo, inclusive, até mesmo dimensões de teorias demográficas, como foi o caso da teoria neomalthusiana, que admitia que a grande fragilidade e o subdesenvolvimento de um território poderia ser comprovada pelo número de habitantes, pela quantidade de filhos que este território pudesse ter. Com isso, a China tomou uma medida extremamente severa de contenção populacional, admitindo apenas um filho por casal. Política do filho único que foi exemplo muitas vezes para o mundo inteiro, onde a China saiu da linha da miséria e se destacou como a maior potência asiática e a segunda maior do mundo. Mas em 2015, como vocês podem observar na pirâmide etária, a pirâmide demonstrava toda uma oscilação, com uma redução drástica do número de jovens, ou seja, pessoas de 0 a 19 anos, que é a base voltada à população adulta, que serve como a mão de obra, a população produtiva dentro do território. E isso favoreceu, sem sombra de dúvidas, toda uma reformulação dessa política, até porque, segundo previsões dos demógrafos e economistas do mundo todo, a China e outros países, inclusive o Brasil, caso não ter um incentivo em relação à sua população, à sua taxa de natalidade, pode entrar neste processo de inversão da pirâmide etária. Ok? Bom, essa foi uma aula sobre introdução do território chinês e agora realizando a nossa atividade para a gente fechar esse conteúdo, ok? É uma questão da Federal Fluminense do estado do Rio de Janeiro, falando justamente o que a China é apontada hoje como uma futura superpotência mundial, como eu destaquei durante a aula inteira, e inclusive remete aí um grande temor por parte do presidente americano. Apesar de sua abertura gradual e do aumento das desigualdades sociais, o país oferece uma série de vantagens para o capitalismo internacional. Prova disso, como nós sabemos, é o atrativo de grandes empresas e a criação de cidades logisticamente preparadas para recebê-las. Assinale a única alternativa falsa em relação a essas vantagens. Vamos ver qual está errada. A letra A fala o seguinte: o grande mercado consumidor real e potencial que o país oferece. Verdadeiro. Pessoal, a China apresenta a maior concentração de pessoas, ou seja, maior número de habitantes. Logo, apresenta um grande mercado consumidor. É aquele exemplo que eu comentei com vocês. Imaginem vender uma escova de dente para cada habitante chinês. Só aí você retira a venda de mais de 1 bilhão de escovas de dente. E isso breve exemplo de um bem de consumo não durável que você pode comercializar também em outras partes do mundo. A letra B fala o seguinte: a localização privilegiada junto às economias que mais crescem no mundo contemporâneo. Será? A China se localiza próximo a territórios como Nepal. A sudeste nós temos Tailândia, os tigres asiáticos. Será que essas economias vêm crescendo no mundo contemporâneo? Tudo bem que a China faz parte aí da BRICS, mas próximo da China, você tem uma única potência que está em crescimento no mundo contemporâneo, que é a Índia, e mais ao norte a Rússia, mas não localizado junto às grandes potências europeias e até mesmo americanas. Então essa alternativa, sem sombra de dúvidas, é a alternativa falsa, ou seja, até mesmo em uma regionalização mundial, a China ainda é destacada como um país do sul, um país ainda em fase de desenvolvimento. Ok? Galera, essa foi a nossa aula sobre o território chinês, um território de múltiplas complexidades e favorecimentos. Gostou? Dá um like e deixa o seu comentário. Seja livre você também. Até a próxima!